Olá, conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando há algum tempo sobre o reino. E nosso maior propósito e objetivo nesta página é divulgar o Evangelho do Reino e divulgar Jesus como conexão divina. Então nós vamos continuar fazendo uma ligação entre o estudo da escatologia do tempo do fim. No livro de Gênesis, no início, quando Deus criou o homem e a mulher, então no capítulo 3 de Gênesis, nós já vimos que a mulher é tentada pela serpente e Eva entra numa situação assim de confusão mental em que ela fica em dúvida e aí ela faz uma escolha que nos leva e realmente mudou totalmente o destino da humanidade em função de nós estarmos numa situação dentro do paraíso e termos perdido essa situação, essa condição. Então nós vamos ver hoje que o pecado, na verdade, da Eva, não foi tão somente a desobediência. Na verdade, a desobediência dela existiu, mas assim como nós hoje, somos desobedientes. E quando somos desobedientes, temos certeza que tem um conserto, tem uma forma de acertar isso e voltarmos de novo para Deus. Mas o que Eva fez foi muito mais grave. Provou do fruto da árvore do bem e do mal, e ela oferece para o homem, e Adão também come do fruto. Então, quando ele e ela fazem isso, eles tomaram uma atitude contra o próprio Deus. Na verdade, é como Davi fala, quando ele, no Salmo 51, que ele fala do seu pecado de adultério com Batseba, ele se arrepende desse pecado e daí ele fala que realmente ele tinha pecado contra Deus. Na verdade, Eva também e Adão pecaram contra Deus, nesse sentido de que Deus tinha um plano e a atitude que eles tiveram foi desobediência, mas também foi uma atitude assim contra os planos de Deus. E Deus naquele momento não tinha como voltar atrás. E aquele ato que eles fizeram teve uma consequência imediata, que eles foram amaldiçoados e perderam o paraíso, assim como tudo que se veio depois, como consequência desse ato. Então foi uma atitude realmente muito séria. Agora, o que mais sério aconteceu nisso foi que quando o homem foi colocado no paraíso, depois Deus criou uma ajudadora idônea para ele, né, que é a Eva, e ela e ele estavam numa situação em que no jardim eles tinham tudo e eles tinham uma comunhão com Deus diariamente e tinham uma unidade de pensamento com Deus. Então eles não tinham pensamentos próprios, eles não tinham vontade própria, eles não tinham escolha própria. Não que eles não tivessem liberdade, eles eram livres. Tanto é que eles eram livres que a atitude da Eva foi de uma mulher livre. Ela olhou, analisou e decidiu e comeu. Depois que ela foi perguntar, ou depois que ela pensou em perguntar, ela nem perguntou, ela já ofereceu para o marido aceitou e eles dois caíram nesse erro. Mas nesse momento, o que é mais sério é que essa escolha, ela nos separou de Deus. E separou eles e toda a raça adâmica. Então, esse ato foi criou
uma separação da nossa mente, que era una com a mente de Deus. A nossa mente se separou, e nesse momento que se separou, a nossa mente passou a ser uma mente dualista, uma mente que passou a fazer distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que pode e o que não pode, entre o pecado e a obediência. Então tudo isso nasceu com essa atitude de Eva e de Adão. E nesse momento a mente humana passou a vibrar nessa frequência mais baixa, desconectada com a mente de Deus, e numa frequência de separação. E através disso, o desenvolvimento disso foi catastrófico, porque depois no último vídeo a gente já comentou isso, que até o capítulo, nós estávamos no capítulo 13, até no capítulo 6, Deus já estava totalmente desiludido com a mente, com a criação humana, com aquele homem que ele tinha criado. E ele desiste do homem e quer acabar com tudo. E ele só não acaba porque Noé alcança um favor em Deus, e por causa de Noé, ele salva Noé e sua família. Mas depois disso vem o dilúvio, e depois disso repovoa-se a terra com a mesma marca adâmica, porque Noé também era descendente de Adão e Eva. E isso perpetuou-se até os dias de hoje, porque quando Jesus veio à Terra, ele veio para recolocar. Por isso que nós entendemos que Jesus é a conexão divina, porque Jesus em si, ele com seus ensinos e pela própria natureza dele e da vinda dele, do propósito da vinda dele na primeira vez, ele já veio para colocar um reino novamente aqui na Terra. Ele já veio para nos dar a oportunidade de sermos habitantes de novo desse lugar de onde nós saímos. Então, de certa forma, Jesus Cristo nos recoloca, ele nos restitui o direito de acesso a um lugar onde vai ser semelhante ao paraíso. Então, onde nós vamos ter no reino a mesma unidade de pensamento com Deus. Então, tudo o que Jesus ensinou, todos os ensinos dele, nós temos como aprendizado extremo, tudo que nos leva a ter novamente essa unidade com Deus. E em resumo de tudo o seu ensino, nós temos a lei de amor e o perdão. Então nós vemos que para nós hoje, nós percebemos que em todos esses milênios, né, da criação até Noé, de Noé a Abraão, de Abraão até Jesus, de Jesus até nós hoje, tudo isso vem sendo como que reconstruído e restituído o direito de nós voltarmos à nossa casa paterna, de voltarmos a esse direito de acesso a esse lugar, que no caso vai se chamar reino, quando Jesus voltar pela segunda vez. Jesus, quando veio da primeira, nós já sabemos que ele já veio para trazer essa realidade. Só que nós não entendemos. E hoje nós já temos mais condições de entendermos isso. E como nós podemos entender isso? Quando Jesus fala em Mateus capítulo 16, verso 24, que ele fala assim, ó: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus, ele estava dando um ensinamento aqui profundo nesse sentido, que aquele que quisesse vir após ele, aquele que quisesse ser seu discípulo, necessitava dele fazer uma coisa. Que coisa é essa? Fazer como
um caminho de volta daquele caminho que Eva e Adão andaram. Então, quando Eva e Adão saíram dessa unidade com Deus, eles negaram Deus e afirmaram-se a si mesmos. E nessa afirmação de si mesmos, nós podemos chamar isso de ego. Então, quando Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue. Então, é exatamente o contrário do que Eva fez com Adão. O que Adão e Eva fizeram foi justamente negar a Deus e afirmar-se a si mesmos, e olharem para si mesmos. E aí nasceu o ego. E nesse momento em que Jesus vem para restaurar os nossos caminhos, ele vem com esse ensinamento: aquele que vier, quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, esse negar-se a si mesmo é exatamente isso: negar a nossa condição de mente humana e nos abrir para uma condição de volta, de expansão dessa nossa consciência, para que a nossa consciência alcance. E isso não é por nós, isso é uma revelação, isso para cada pessoa Deus vai dar o caminho. Então você precisa só se abrir-se e se intencionalmente entregar-se a Ele, para que o Espírito Santo faça essa obra. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos negar a nós mesmos e nos entregar a esse plano divino. Fazemos exatamente o contrário do que Adão e Eva fizeram. E isso é muito importante também, porque o apóstolo Paulo, nós vemos na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, onde ele está falando do fruto da luz e a obra das trevas. Ele vem falando sobre tudo isso que nós vimos que a raça humana fez, né, de enganos e de depravação e das obras da desobediência. E aí Paulo fala no versículo 14, citando um hino antigo, inspirado, né, em Isaías, que ele fala assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então ele, de certa maneira, ele está aqui nos admoestando a nos despertar. E esse despertar desse sono é exatamente esse tempo em que nós passamos desde a criação até... Muitos de nós estamos inconscientes disso até hoje. Mas, com certeza, até Jesus, todos os humanos estavam inconscientes. Todas essas gerações estavam inconscientes disso. Logo depois que Jesus vem, Jesus morre com 33 anos, 36, né? Porque ele viveu de 33 a 36, uns 3 anos e meio, uma vida pública, né? Aí ele é crucificado e logo em seguida, dentro do primeiro século, todos os seus apóstolos são assassinados, são decapitados e acabam morrendo todos. O último que morreu de morte natural, e lá pelos anos 90, foi João, né, o evangelista. Mas nesse primeiro século, eles fizeram muita coisa. Mas logo depois que toda essa primeira geração de apóstolos, de discípulos diretos de Jesus morreram, esse evangelho que Jesus trouxe, ele basicamente se firmou na pessoa de Paulo. E depois que Paulo morre,
nós vamos ver assim no segundo século, no terceiro século, já uma depravação, uma deturpação, um desvio completo do evangelho, no sentido de colocar o evangelho dentro de uma caixinha chamada religião. E dentro dessa caixinha chamada religião, o evangelho perdeu toda a sua força. A igreja vem vindo de revelação em revelação, sustentando ainda aquilo que ainda pode, mas muito se perdeu durante todos esses séculos. E hoje nós somos chamados por conta da ciência, a mesma ciência que um dia condenou a religião e teve essa disputa louca entre religião e a espiritualidade, a mesma ciência que ficou no meio contra a própria espiritualidade, agora acaba sendo assim, revelando os segredos da nossa mente humana. E através do conhecimento de como funciona a nossa mente humana, nós estamos tendo a capacidade de perceber que tudo que nós pensamos, nós nos tornamos. E tudo que nós fizemos nesse tempo todo, estamos hoje analisando isso como consequência daquilo que nós mesmos fizemos, daquilo que nós mesmos atraímos para nós, como civilização. Então foi para a liberdade que Jesus nos trouxe. Quando nós temos lá em João capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Todo o evangelho é uma carta de libertação para todos nós. E é uma carta de libertação justamente dessa prisão que nós fomos colocados lá ainda no paraíso, quando a Eva e Adão comeram dessa bendita fruta. E esse simbolismo dessa queda da nossa mente humana. E dentro desse tempo todo em que nós estamos vibrando dentro dessa mente humana, nós não vamos chegar a Deus através dela. Nós só vamos chegar através de uma expansão dessa nossa consciência, para que nós possamos encontrar a mente de Cristo em nós, a alcançarmos a estatura perfeita do varão perfeito. E essa estatura em nível de mente, para que nossa mente vibre e se sintonize com a mente do Cristo, ou a mente crística. Amém? Então é nosso recado por hoje desse vídeo, e eu conto com a sua audiência para nossas próximas oportunidades, e gostaria de agradecer até aqui tudo que você tem me dado como resposta, como feedback. E hoje especialmente eu gostaria de agradecer porque estamos fazendo um ano fora de Goiânia. Nós fizemos uma grande mudança de Goiânia para Santa Catarina, e agora estamos fazendo um ano de dia 25 de abril. Dia 24 de abril nós saímos de lá e chegamos aqui dia 25. Então eu quero agradecer a Deus primeiramente, porque nos permitiu fazer essa grande mudança, essa ousada e audaciosa mudança, e nós estamos muito felizes aqui e percebendo que realmente nós estamos tendo oportunidade de muito crescimento espiritual. E eu quero agradecer particularmente a todos que me ajudaram a chegar até aqui, agradecer a minha família, a todos os meus amigos, a todas essas pessoas que me apoiam, que me ajudam. Eu sei que o que eu carrego é uma mensagem que eu recebi em 2012 ainda, é uma mensagem que as pessoas não estão acostumadas, e eu tomei como tarefa, como chamado, mostrar e pregar esse evangelho do reino, e mostrar para as pessoas essa nova consciência, essa nova dimensão que chama-se reino dos céus. E como Jesus disse, ele vai ser
aqui na Terra, e essa consciência, essa cultura de reino precisa ser criada aqui. Então é essa a minha vontade de fazer, é esse meu chamado, é nisso que eu quero transbordar, e agradeço muito a Deus por estar aqui fazendo isso. É exatamente aquilo que eu gostaria de fazer, e isso é um grande privilégio, uma grande alegria. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo vídeo.